E eu queria convidar ao palco o senhor Gimenez, Tiago Gimenez. Tiago Gimenez está aí na plateia, mas ele não está interagindo aqui. Opa, subiu. Fala, Gimenez. Opa, eu tava falando Você mutado. é conhecido da casa, então, por favor, se apresente e fique à vontade, tá? Vou até tirar aqui meu vídeo para deixar mais bonita a live hoje. Boa, obrigado, Matheus. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Gimenez, sou desenvolvedor aqui na Deco. E eu sei que vocês estão acompanhando bastante o nosso blog, né? Eu sei que vocês são leitores assíduos do nosso blog. Cada blog post que a gente faz, vocês acessam lá na hora. E como vocês podem ter visto, né, que a gente tem três blog posts que a gente fez recentemente com essas fotos de capivara maravilhosas que a Cissa adora. E o primeiro blog post que a gente fez foi um pouquinho já faz mais ou menos um mês atrás, foi a gente falando, né, de First Class Support aqui na Deco, do HTMX, né, então a gente está puxando essa... Gimenez, estão me Oi? cobrando aqui a tela. Ah, a minha tela, eu estava mostrando as fotos de capivaras maravilhosas que a gente tem aqui, então deixa eu voltar aqui, só para vocês verem as fotos das capivaras maravilhosas. Mas então, voltando, né, a gente fez aqui, né, então, há um mês atrás, a gente anunciou, né, o First Class Support para o HTMX, e vocês devem estar se perguntando o que é HTMX, né? Então, HTMX basicamente é esse framework, ó o spoiler aí, que é basicamente um jQuery, né, para vocês que manjam bastante aí da internet, da época do PHP. Ele é basicamente bem parecido com jQuery no sentido de para você instalar ele, você bota uma tag, né, no seu HTML, e aí ele te dá alguns superpoderes, né? Quais superpoderes que ele te dá? Ele te dá o superpoder de você, por exemplo, conseguir renderizar os seus componentes que estão no client, no server. Basicamente é isso. Então você consegue fazer interatividade do cliente e renderizar, né, gerar o HTML no server em vez de gerar tudo no client. E aí aqui na Deco a gente viu essa tecnologia aqui no comecinho e a gente achava muito interessante. Por quê? Porque isso aqui deixava o nosso framework muito mais simples, né? A gente não precisava ter build steps, né, muito complexos, a gente não precisava pegar o JavaScript que você gera e gerar várias versões do seu site para vários devices diferentes. Não, com isso aqui, a gente consegue, por exemplo, gerar uma versão do seu site que funciona basicamente em todos os devices, né? Porque no fim do dia a gente só fala HTML que os devices entendem. E aí não tem versão de JavaScript que você tem que ficar usando, não tem monitoramento de JavaScript no front, porque basicamente o seu JavaScript está rodando no server, né? E a gente tem um ambiente mais controlado para gerar logs e tudo mais. Então a gente achava uma tecnologia muito interessante. E aí, deixa eu ver, eu acho que é aqui. Então, há um mês atrás a gente lançou esse First Class Support, que basicamente é uma app na nossa App Store lá, de HTMX. Então você instala ela e você ganha esses superpoderes no seu projeto Deco. E aí a gente mostrou aqui, né, alguns exemplos, né, de como você fazia essa versão em Preact e como é que esse código, né, desse componente em Preact pode ser refatorado no HTMX. Então deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Muito. Então, basicamente, você saía de um componente assim e ia para um componente sem basicamente aqueles hooks, né, de use state, use effect, que geralmente sempre dá um loop infinito. Eu não sei vocês, mas sempre que eu uso um use effect, eu acabo num loop infinito em alguma hora. Então, acho que essa é a ideia, né, da gente conseguir refatorar e, bom, no final do dia vocês verem que o código é bem parecido, né? Então, a gente não muda muito o jeito que a gente escreve, mas só um pouco as APIs que a gente usa, né? Então, a gente lançou esse carinha aqui. Você pode ver que no final do dia a usabilidade para o usuário final fica bem parecida, né? Então, esse aqui é o código usando o Preact.
desse counter, e aí esse aqui é já usando o HTMX. Então, basicamente, a interatividade é a mesma, e a UX é a mesma, né? Só o jeito de fazer o site realmente é um pouquinho diferente. Beleza, isso foi há um mês atrás. A gente lançou um outro blog post falando sobre como você pode se alavancar das APIs nativas da web para fazer algumas coisas que geralmente o nosso primeiro intuito é fazer com esses hooks de use effect, use state, use, né? Tem vários hooks doidões aparecendo novos. Então, a ideia de como é que a gente refatora esses que geralmente a gente acha em tutoriais, né, na internet, por exemplo, eu quero fazer um drawer, eu quero fazer um pop-up, eu quero fazer um slider. Como é que eu pego esses design patterns comuns e uso uma API nativa da web para chegar nesses componentes que eu quero fazer no final? Então, a gente tem alguns casos, alguns estudos de caso aqui, né, de como é que você faz um botão, quando você clica aparece alguma coisinha, que geralmente você usaria um use state, né, para você ver se tem que display ou não esse botãozinho de hello. E como é que você refatora para usar só HTML, né, no final das contas? Isso é possível de você refatorar só usando HTML. Por exemplo, drawers, né? Então, como é que você clica no carrinho e ela slide aqui? Isso só usando APIs nativas, o que é muito legal, né? Porque no final do dia você não perde tempo compilando, parseando e executando JavaScript, né? Só o jeito que o seu próprio HTML é feito, você consegue esses efeitos bem legais. Então, HTML e CSS moderno, você consegue fazer bastante coisa legal. Consegue fazer slider, consegue fazer modal, consegue fazer códigos de cupom. Então, você pode fazer códigos de cupom aqui bem legais. E você pode fazer esses seletores, né, de radio buttons e tudo mais. Então, tudo isso já tem na API do HTML e CSS puro, sem precisar escrever muita coisa. E isso é legal também porque você escreve menos código, então o tempo de você escrever o código e shippar a feature e fazer a feature, né, vir online é mais rápido. E o tempo de você debugar também é bem menor, porque se você não escreve o código, você não tem que debugar, né, no final, porque geralmente, se funciona no lugar, deveria funcionar em todos. E então tem bastante coisa legal nesse artigo aqui, eu convido aos que não leram, lerem. E o de hoje, a gente lançou, foi acho que semana passada, esse blog post aqui, chamando um novo hook, né, trazendo um novo hook para gente, chamado de use script. Por quê? Porque em alguns momentos a API da web ainda ela não é tudo incompleta, né? Então você ainda precisa, em alguns momentos, de algum script. E aí a gente estava sempre se perguntando, né, com essa nossa filosofia de tipo, vamos sempre não ter um build step, vamos sempre o que você escreve, o que você roda no front, basicamente, você não tem build steps que pegam seu código e transformam uma coisa que você nem entende depois executando no front o que está acontecendo. Vamos uma coisa bem mais perto do metal mesmo, onde o que o usuário escreve é o que vai aparecer lá no front. E a gente fez esse hook chamado use script. E a gente faz alguns casos, né, de uso aqui, por exemplo. Às vezes eu quero fazer um botão que quando você clica nele, né, você quer fazer alguma coisa, por exemplo, botar aqui, mudar o inner text do botão aqui, mas você não quer botar um bundler, né, ou usar um framework, você não quer dar npm install, você não quer fazer nada disso, você só quer escrever um JavaScript bem pequenininho que vai no front. Então, esse hook aqui, que você importa aqui do nosso Deco Hooks, ele te ajuda a fazer isso, né? Então, você passa uma função para ele, para esse hook, e ele meio que bota esse código que você escreveu aqui dentro dessa função no front-end, né? Como um click handler. E isso funciona bem com HTMX, porque o HTMX ele tem esses handlers aqui, ó, de hxon, que você escreve hxon e o evento que você quer, basicamente, clique, change, input, né?
todos esses eventos que vocês conhecem bastante de JavaScript. E aí, então, quando, por exemplo, esse evento tiver um fire, né? Aí então, quando você clicar no botão, ele vai rodar o que tiver dentro dessa função. Basicamente, ele pega o current target, que é o próprio botão, e bota clicked aqui dentro. Então, esse cara aqui, ele é bem poderoso, tem algumas limitações, sim. Vocês podem ler aqui depois um pouquinho mais e entender um pouquinho das limitações, mas também vocês podem vir aqui depois e entrar nas nossas docs, onde tem as referências de API. Mas beleza. Então, a gente adicionou suporte HTMX, a gente viu que dá para fazer bastante coisa sem JavaScript, né? Só usando HTML e CSS. A gente viu que, às vezes assim, você precisa de JavaScript, o que é normal. É muito estranho você ter um site que não tenha JavaScript nenhum hoje, porque você quer algumas coisas que realmente não dá para fazer na API da web. E para isso a gente introduz esse UseScript. E aí, para demonstrar, né, o poder desses 3 blog posts, dessas APIs combinadas, faltava a gente ter um caso de uso real, né? Faltava a gente realmente mostrar que isso você consegue fazer uma experiência rica na web. E aí, hoje, estamos lançando a htmx.store, que é basicamente uma loja feita com essas tecnologias. Então, aqui que vocês estão vendo é uma loja feita inteiramente com HTMX e JavaScripts bem colocados em alguns event handlers, algumas coisas que a gente precisa. Então, vamos ver o que a gente conseguiu chegar, né? Aonde que a gente conseguiu chegar com essas 3 tecnologias aí. Então, basicamente, o que a gente está mostrando aqui é um storefront, ele tem o carrinho, né? Então, se eu clico aqui, por exemplo, ó, olha que legal. Então, aqui a gente está usando uma parte da API de HTML mesmo, para mostrar o modal. Então, esse modal ele é mostrado sem JavaScript nenhum, por isso que ele é rapidinho de você clicar e já aparece aqui, ele fica carregando, porque no final já é um HTML que só está sendo animado com CSS. Outras coisas bem legais aqui que a gente está trazendo é que, por exemplo, você tem essa shelf aqui, né, com alguns produtos, mas ela é uma shelf com tabs, né, aqui em cima. Então, você tem esses acessórios, fashions, stickers, e a parte legal é que quando eu clico aqui em fashion, ele não traz esse produto aqui no HTML na primeira vez que eu carrego a página. Então, essa shelf aqui, ela não onera o carregamento da página, ela é uma shelf que ela só traz basicamente os produtos que você está vendo. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando técnicas de lazy loading com o HTMX, né? Então, basicamente, a gente fala assim, a gente renderiza, né, a primeira página dessa shelf, e todas as outras páginas a gente re-renderiza, né, essa section, pedindo com a ajuda do HTMX. Então, quando a gente clica aqui, a gente tem o HTMX pegando os outros dados aqui. Então, por exemplo, aqui a gente não cadastrou nenhum produto com stickers, mas aí tem fashions e tem acessórios. Outra coisa bem legal aqui que a gente está trazendo é técnicas de mudar o SQL. Então, se você clica aqui, você pode ver que a gente troca o SQL Selector aqui, que parece ser instantâneo, mas lembra, nada disso está sendo computado aqui no front, está sempre tudo indo para a nossa infraestrutura, computando o HTML e trazendo o HTML assim que a gente vai interagindo com a página. E aí, se eu pego e adiciono no carrinho, pronto, vocês viram que teve uma demora, essa demora é a demora da API, né? Adicionando o item no carrinho, e aí se eu vim aqui, por exemplo, ele já está aqui. Então, isso aqui é bem legal, porque ele mostra que um componente da tela pode alterar um outro que está em outro lugar da tela, tudo via HTMX, tudo via servidor, nada disso está rodando no meu front. E aí, coisas interessantes é que design patterns, que às vezes é bem difícil de fazer, por exemplo, um carrinho otimista, né, que eu quero... Qual que é o carrinho otimista? Eu quero, sei lá, mudar a quantidade de produtos aqui na minha página,
rapidamente e eu quero que o carrinho ele vai escutando, né, essas mudanças que eu fiz e ele faz em uma chamada só para a API adicionar, né, o carrinho com o número de itens que eu quero. E por que isso é bom? Porque num caso de grocery, assim, por exemplo, se eu tivesse que... Imagina que eu estou comprando tomates. E aí eu quero, sei lá, 5 tomates. Então, quando eu clicar aqui, eu não quero clicar e esperar. Eu não quero clicar e esperar. Eu quero pegar, vir aqui, botar, sei lá, em 8 no final, e aí depois ele computar. Então, isso é porque é bem legal. Eu posso mexer e depois só que ele faz um request para o nosso servidor, e aí, bom, aí você tem aqui os SKUs, ó, ele respeita certinho, né, quantos SKUs de quantos itens de cada SKU que eu tenho, e tudo mais, né, então aqui também tem o CEP, tem a descrição do produto, tudo isso está sendo feito do nosso servidor. E aí acho que a última coisa que vocês podem estar se perguntando é, putz, mas como é que isso aqui é tão rápido, né? Como é que gerar um HTML de um produto assim é tão rápido? Pô, tá mais rápido do que a própria latência da API, né? Deve ter alguma sacanagem nessa história aí. E realmente tem. Por quê? Porque quando você usa o nosso HTMX, né? Se você ler aqui os nossos geralmente esse artigo aqui, a gente tem um novo hook chamado useSection, que é basicamente um hook que te ajuda a renderizar, né, os componentes na nossa infraestrutura. Então, quando você quer, por exemplo, acho que eu tenho um useSection aqui, pronto, por exemplo, esse cara aqui. Quando você usa esse hook aqui, o que a gente faz, na verdade, por baixo dos panos, a gente renderiza, né, o HTML na nossa infraestrutura. Então, realmente tem essa latência da API. Mas, quando você usa esse carinha aqui, a nossa CDN, né, quando você está fazendo hosting via Deco, a nossa CDN ela é configurada de um jeito para cachear isso na Edge, né, na CDN, bem pertinho do usuário final. Então, mesmo eu desabilitando o cache do meu browser, quando eu vou para alguma section aqui, por exemplo, e mudo o seletor de SKU, vocês podem ver aqui, ó, que nas primeiras vezes que eu fiz deu miss, mas depois eu comecei a tomar um hit, né? O que é esse hit? Esse hit é da página, né? Da própria section aqui, selecionado com um SKU que eu selecionado. E aí vocês podem ver que a latência fica bizarramente diferente, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Então, o que a API demorava aqui, ó, 220 milissegundos, que já é uma API rápida, tá? Ó, 500 milissegundos, mais 300, vira em torno de 20 milissegundos aqui, ó. Hit com 19 milissegundos, 21 milissegundos, isso indo na internet. Se eu habilitar o cache do meu browser, aí a gente faz uma validação que chama... deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. A gente faz uma validação que aqui, ó, bate no cache de disco do browser, aí realmente fica absurdo, né? Que é basicamente o que os usuários vão fazer, eles não vão estar com o cache desabilitado, com o DevTools aberto, eles vão estar na configuração padrão, que é com o cache no browser habilitado também. Então, eles vão ter uma experiência aqui quase instantânea. E a parte legal é que a gente também faz, eu tenho que esperar um pouquinho aqui, mas algo chamado de revalidação por 304. Então, acho que aqui a gente vai ter que esperar um pouquinho de tempo para isso acontecer. Mas essa revalidação por 304 quer dizer o seguinte, quer dizer que o browser, ele nem... Quando não está no cache do browser, né, ele sempre... Às vezes o browser ele não sabe, né, se quando eu clico aqui, se o preço, por exemplo, mudou do produto. E aí, uma coisa que o browser pode fazer é tentar pedir para a CDN, falando assim, CDN, eu tenho, né, infraestrutura da Deco, eu tenho esse dado aqui, ele está válido? E aí, se ele tiver, a CDN só fala que sim. E aí, ele não precisa baixar o HTML inteiro para mostrar para o usuário. Então, aqueles 20 milissegundos ali caem bastante, caem por volta de 3, 4 milissegundos, fazendo a revalidação na nossa Edge. Então, é o melhor dos dois mundos, né? Porque você tem o dado realmente fresco e rápido, né?
que é realmente difícil de fazer na internet. E isso é totalmente compatível com o nosso lazy loading aqui, né, nessa loja. Então, se eu vim aqui também de novo, vocês podem ver que quando eu vier, deixa eu desabilitar o cache, e quando eu vier para baixo, vocês vão ver que essa sectionzinha aqui, ela é bem rápido isso. Deixa eu até botar um Fast 3G aqui para ver se dá para ver ela carregando. Mas basicamente, quando você vem aqui para baixo, é muito rápido. Por exemplo, aqui ó, temos um spinner. O que é esse spinner? Agora, essa nossa loja, ela carrega, em vez de ela carregar todas as sections no HTML único, o que acontece é que o nosso HTML, né, se eu vim aqui agora e dar um disable JavaScript, o que vai acontecer é que você vai ver que as páginas vão vir, ela não vai estar completa. Por que ela não está completa? Tudo que depende de dados, né, externos, ele vem com um spinner no lugar. Então, por exemplo, a gente precisa dos dados do produto para essa página, para mostrar as shelves, e o que a gente faz é a gente renderiza um spinner no lugar. Por quê? Porque aí a gente consegue fazer um loading progressivo da página, e aí isso dá bastante coisas legais, né? Porque agora, como esse loading é progressivo e o dado está cacheado na CDN, a gente tem um page speed mais legal, bem melhor, porque a página carrega aos poucos. E então a gente não, o blocking time, por exemplo, vai ficar bem mais baixo. E quando o usuário scrollar, a probabilidade da section já está lá, é muito alta, porque o cache hit da CDN vai ser bem legal. E vai ser bem rápido, né, para entregar essa section. Então, a gente está trazendo todas essas features e todos esses pensamentos em performance, em usabilidade UX, nesse lançamento aqui da HTMX.store. Esse catálogo aqui, para quem tem dúvida e curiosidade, está feito e implementado na Shopify, então a gente já tem todos os conectores, mas a gente pode ativar também conectores da Vertex, conectores da Lynx, conectores da Wake, todos os outros parceiros que a gente tem lá na nossa App Store. E o que eu convido vocês é para darem uma lida um pouquinho nesses 3 artigos. Se vocês vierem aqui e tentarem for free aqui a Deco, esse template aqui de storefront que vocês começam já é esse do HTMX.store. Então, se vocês tiverem dúvida em como começar, é só criar um template, é só criar um projeto a partir desse template, que vocês já vão ganhar tudo isso por padrão. E acho que é isso. Convido vocês a lerem o nosso blog post, o nosso blog com essas lindas fotos de capivaras aqui. E é isso. Muito obrigado. Eu tenho aí com você, Matheus. Tô procurando Cissa. Onde é que tá Cissa, hein? Cissa Ela sumiu. tá contemplando as fotos de capivara. Ali, achei. Vem, Cissa, pro stage. Muito obrigado, Jimenez, pela apresentação.